Boa noite, estamos aqui no mais um Vida Abundante Entrevista, o programa de entrevista aqui da Igreja Batista Monte Oreb. Muito obrigado por você que tem nos acompanhado todo esse tempo, você que já fez sua inscrição em nosso canal. Se você não fez ainda, para aí um pouquinho, faz a inscrição, clica aí no link, assina também o sininho aí para receber as notificações toda vez que tiver um novo programa. Nesse programa, nós convidamos pessoas ilustres para contar aqui a sua experiência com Deus, contar o seu momento de transformação, ou uma experiência que tenha sido edificante, né, para que o reino de Deus seja assim glorificado. E hoje tenho aqui assim o prazer de estar aqui com o nosso amigo e irmão, pastor Graciliano Neto. E aí, pastor Neto? Quanto tempo, rapaz? Verdade. Como é que você está? Tudo em paz mesmo? Tudo graças a Deus, pastor Técio. E melhor agora, né? Estando ao seu lado, podendo participar deste programa que certamente edifica vidas, né? E ouvindo as experiências dos nossos irmãos que já passaram por aqui, certamente muitos já foram impactados e até levados, né, a reconhecer que de fato Cristo é Senhor e que em Cristo de fato há esperança para o perdido pecador, né? Então, sou grato a Deus por estar participando e poder compartilhar um pouco da minha história aí de caminhada com o Senhor. Pronto. Pastor Neto, aqui na nossa ordem dos pastores, é conhecido como o pastor que mais fala difícil. Você já sabia disso, não? Tem um pastor ali em Araci que diz que para conversar com o Neto tem que ter um dicionário do lado, né? Se eu estivesse conversando com você e eu dissesse assim, vamos bater um papo legal para frente, pastor Neto provavelmente falaria assim, vamos ter um colóquio assertivo? De onde vem, rapaz, essa sabedoria toda? Você gosta muito de vocabulário, assim, você lê muito, né? Pastor, acredito que a leitura, minha principal leitura é a Bíblia, né? Meu livro de travesseiro é o livro dos livros, né? Sem sombra de dúvida. A gente lê alguns títulos, mas a interação também com outros colegas, cada experiência ministerial que eu vivi. E no meu dia a dia também, eu gosto muito de consultar dicionário. Cada palavra... Quando você vê uma palavra difícil assim, você já grava, diga, essa aqui na hora certa. Ou então anoto, exatamente, né? Eu sou como um menino curioso, estou sempre consultando, mergulhando de cabeça mesmo no mundo das palavras. E aí isso acaba naturalmente, né? Inerentemente, acontece o enriquecimento do seu vocabulário, né? Mas nada que seja produto de uma dedicação exacerbada à leitura, eu leio. Confesso para os irmãos que aprecio muito uma boa leitura, né? Mas tem gente que lê muito mais do que eu, né? Mas como você frisou, a gente acaba ou absorvendo ou sendo absorvido, né? Por essa quase... Alguns dizem que é erudição, mas não tem nada a ver com erudição. É apenas riqueza mesmo. Riqueza no vocabulário. Exatamente. Então vamos começar o nosso colóquio assertivo de acordo com os seus alfarrábios que você tem guardado, né? Muito bem. Pastor Neto, erudição pura aqui, viu? Me conte aí, meu irmão, como é que foi essa história sua do seu encontro com Jesus? Quantos anos você tinha? Como é que isso aconteceu? Como foi que Jesus entrou na vida de Graciliano? Exatamente. Boa pergunta, muito pertinente, pastor. Foi no auge da minha juventude, né, aos 22 anos. Eu fui acometido de uma grave doença, não é? Câncer. E só de ouvir falar, alguns, né? Temem e tremem. Essa palavrinha... Não é? Tremem na base. E eu fui acometido por essa enfermidade, por essa doença, e aos 22 anos, o meu mundo desmoronou, né? O castelo de areia que eu achava que estava seguro, né? Na verdade, a minha casa que estava alicerçada ali, arraigada sobre o banco de areia, né? Um lugar instável, mas na minha perspectiva, julgava eu que estava em um lugar sólido, que promoveria estabilidade e segurança. Na verdade, se provou o contrário na prática, né? E aí Deus mostrou que, de fato, eu era alguém que estava sem rumo, e pior do que isso, eu era alguém que estava tentando preencher um vazio que só era possível nele, na pessoa de Jesus Cristo, a nossa esperança, né? Então, fui no auge da minha mocidade, né? Usar aqui nosso linguajar, o nosso evangeliquez, né? No auge da nossa mocidade, né? Então, foi aí que tudo começou. Interessante que não é um versículo bíblico, né? Muita gente
acaba citando como se fosse um versículo. E Quem não vem pelo amor, vem pela dor. dor, A gente sabe que esse versículo não existe na Bíblia. Exatamente. Nem faz por ti que eu te ajudarei. Se tornou. O futuro a Deus pertence. Esses são versículos que as pessoas criaram, mas não existem na Exatamente. Bíblia. É os clichês evangélicos do dia a dia. Mas isso não é um versículo, mas é um fato que É a uma gente realidade. vê Isso. todo o tempo. Exatamente. A missionária Iracema me corrigiu. Ele disse, Técio, não é pela dor. Eu digo, como assim, Iracema? É sempre pelo amor. Porque a dor que Deus provocou é a dor da vacina, que o pai leva para dar ao filho vacina. Dói na hora da vacina, mas ele está fazendo aquilo por amor. E o efeito sempre positivo. Né? É um efeito protetor. Então, se a pessoa passou por um momento de dor, é o momento da vacina para que a perda total não seja depois da morte. E a pessoa perca a sua alma, ganha até o mundo inteiro, mas perca a sua eternidade. E como foi que a palavra entrou? Você chegou aí para uma igreja quando você estava doente, não? Pastor, enquanto estava doente, não. Já foi na fase final do tratamento quimioterápico, né? Estava já na reta final do tratamento, e aí minha esposa já professava a fé cristã evangélica, e ela me convidou, ela fez o desafio, olha, vamos à igreja que eu congrego. E ela era membro de uma igreja que eu não me identifico, né? E aí eu falei, olha, eu posso ir, mas não a esta igreja. Se você aceitar uma contraproposta, né? Vamos então à Igreja Batista, que eu aprecio, né? Geralmente eu visitava, era sido visitante da primeira Igreja Batista, principalmente Natal, né? Por causa dos comes e bebes, né? A gente, olha só, olha a motivação. Deus usa a fome e a doença para atrair as pessoas. Exatamente, né? Então usou o apetite ali. Mas na verdade, pastor, eu ia, mas não comia nada, porque era só depois. Na verdade, não era nem culto de Natal, era o culto da virada. Era Sim, depois da virada. Era. Viria a ceia, então, A né? ceia. Depois desse. Você ficava esperando a hora do peru, e eu peru, dormia. farofa de passas com peru e guaraná, né? Sempre tinha. E aí, antes da virada, da tradicional virada, eu dormia, eu acabava sendo nocauteado pelo sono. Você já está confessando a Deus, né? Então Deus já perdoou, né? E aí eu voltava para casa sem nenhum petisco, sem ter degustado nada, né? Então, já me identificava com a primeira igreja. E aí ela aceitou o desafio. Hoje você é pastor de congregações da PIBS. Da PIBS, né? exatamente. Lá com o pastor Jair. Exatamente. Um abraço para o pastor Temos Jair. a honra, exatamente, abraço, e um ósculo santo para o nosso pastor, pastor Jair Fernandes Filho, né? Então, pastor Técio, tudo começa aí, com esse desafio, e aí passei a visitar com maior frequência, ia só aos domingos, à noite, culto evangelístico, e pastor, saudosa memória, pastor Aguinaldo, uma mensagem muito edificante, que sempre, ao abrir da boca, Deus falava através dos seus lábios, e eu sentia de fato o peso da palavra, não só o impacto, o peso mesmo, né? Da convocação, do chamado, venha, né? Venha, que eu estou de braços abertos. Você lembra do dia que você levantou a mão? Lembro. Eu até ensaiei, eu falei, olha... A mão ficou pesada também? Não, nesse dia não. O que ficou pesado mesmo foi a pálpebra dos olhos, né? Foi mesmo? Eu tive que fechar os olhos, porque para não encarar o público. Você foi lá de olho fechado, foi? Eu fui de olho aberto, mas quando o pastor pediu para que eu... Mandou para chamar. Exatamente. Aí eu fui de olhos fechados. De olho fechado, sem bater em cadeira nenhuma. Nenhuma, graças a Deus. E aí ergui a mão e diante daquele público eu professei publicamente que de fato Jesus era meu Senhor. Né? E não tem outro caminho, não há outra saída. Isso. Como diria o apóstolo Pedro, né? Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Né? Então eu repliquei aquela atitude de Pedro. E depois desse dia, foi o divisor de água em minha vida, né? Foi o ponto da virada mesmo, ali, o ponto alto do meu encontro com Jesus. Foi naquele culto noturno em que o Senhor usou o pastor Aguinaldo poderosamente para que falasse ao meu coração. É interessante porque a gente precisa desses marcos de antes e depois. Isso. Eu já contei aqui, por exemplo, minha família é uma família que veio de um berço evangélico, né? Meu pai e minha mãe. Não é seu caso. Mas mesmo você nascendo numa família cristã, evangélico, se você não tiver esse marco, esse ponto de virada, de ruptura, de tomada de decisão, e dizer assim, a partir de hoje, minha vida é de Jesus. Se você não tomar essa atitude, se não tiver uma experiência, como a gente chama, né, com Deus, exatamente. Não acontece o arrependimento. É verdade. Não acontece
a conversão verdadeira, né? Isso. E não precisa você estar no mundo das drogas, não precisa você estar no leito de hospital, não. Exatamente. Todos precisam ter esse marco, né, de antes e depois. Exatamente. O apóstolo Paulo, é muito claro isso na cabeça dele, né? Exato. Ele olhava para ele e dizia assim, olha, nenhuma condenação há. Ou seja, eu matei Estevão, concordei com a morte de Exato. Estevão, Consentiu, mas a partir de que eu encontrei no Damasco o meu Senhor, nenhuma condenação há. O que ficou para trás. E não, E eu sigo para o alvo, né? Exatamente. E não precisou viver essa experiência da dor, né? Da dor. Porque a dor na caminhada é pedagógica, né, pastor? Sim. Extremamente pedagógica. Então, é como frisou também a missionária, né? Quando ela te interpelou e te corrigiu, né? Sim. Não é a dor. É sempre pelo amor. A motivação é sempre amor, né? Por detrás sempre não pelo amor. Da dor, que é pedagógica. No cristianismo, assim, a dor sempre foi e sempre será pedagógica, né? Então, acredito eu que Deus se utilizou da ocasião, dessa experiência, que humanamente falando, é uma experiência que causa e que me causou muita dor. Ele se utilizou como uma estratégia para que eu tivesse um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, que hoje, de fato, é o meu Senhor. Nada, Deus vai usar todas as estratégias. Tudo concorre, de fato, né, para o bem. Aqueles eleitos, né, para quem é calvinista, os eleitos, os chamados eleitos, Deus usa todas as estratégias para alcançar. Deus quer que todos se convertam. Exatamente. Mas ele tem estratégias diferentes para cada um. Isso. Não é padrão, né? Não tem um padrão. Não tem um padrão. Tem um padrão. Exatamente. E é o chamado irresistível, é a graça irresistível. Irresistível, né? Pensa assim. Exatamente. E como foi o seu chamado pastoral? Hoje você já fez o conselho, foi consagrado. Isso. Como é que você passa de membro para pastor? Exatamente. Como é que é essa história? De uma ovelha, que era apenas ovelha, hoje é ovelha e pastor, né, pastor? Você não queria ser um crente 3S? O que significa essa sigla? Sentado, salvo e satisfeito. Não. Não quer fazer nada. Eu não era esse crente egoísta, não, né? Eu não era, não. Graças a Deus, eu sempre fui, assim, atuante, né? Estava sempre buscando me comprometer com os ministérios, ocupando cargo. E, enfim, eu não era crente, como é? 3S. 3S. Eu não era crente 3S, não era sem sombra de sentado, dúvida. salvo e satisfeito. Não. Então, pastor Técio, sua pergunta, mais uma vez, ela é sempre oportuna, né? E o pastor tem sido muito assertivo nas perguntas. Tudo começou quando o pastor Aguinaldo ele foi, então, foi convidado pela primeira igreja, aceitou o convite e, então, assumiu o pastorado da mesma, na nossa comunidade de fé local. E ele começou, então, a ver esse potencial em minha pessoa. Olha, ele leva a jeito. E aí começou a me dar oportunidades para fazer o que até então poucos jovens faziam, e fazia de forma esporádica, que era ministrar a palavra. E eu comecei a ministrar e quebrei um paradigma da igreja. Além de ministrar os domingos, falando para crente, que para mim o maior desafio era pegar para crente. Eu não tenho dificuldade em falar para descrente, não, graças a Deus. Mas eu tinha muito para crente. E eu tremia na base, ainda bem que tinha o púlpito, não era como este aqui de Monte Oreb, né? Aqui, se a gente tremer, todo mundo vai assistir a cena. Se bateu, se o joelho tremer, dá para ver o joelho tremer. E não adianta dizer que foi por causa do ar-condicionado, né? Não. Essa desculpa. E lá não tem como, porque lá de se madeira. Se fosse pentecostal, dizia que era o fogo, aqui, né? Aqui estou no mistério, meus irmãos, só era que era no mistério. O mistério era o medo. O Espírito desceu, né? O do medo, da timidez, né? Então, pastor, eu assumi também a classe dos novos, né? Dos neófitos. E aí o pastor, parecia ser brincadeira, o pastor, olha, eu brincava, olha, eu agora vou assumir a classe de vocês, os irmãos riam. E aí teve um dia que o pastor, não, hoje é você mesmo. Bora. Senta na cadeira, que o posto agora mudou de dono. O posto é seu. E eu assumi o desafio, e aí foi potencializando, né, esse chamado, na verdade, foi amadurecendo, né? E o pastor percebeu que o potencial, de fato, ele se confirmou, e aí fez a proposta para ingressar no seminário. Depois do ingresso, eu comecei, então, a me envolver cada vez mais com atividades ministeriais, mesmo não sendo pastor, né? Que a atividade até então era típico de pastor. Isso. E eu fui quebrando esse paradigma, eu pastor, juntamente, né? Para acreditar que foi Deus, né? Criando situações para que, de fato, a igreja percebesse que diante daquela comunidade existia alguém com chamado. E aí que tudo começa. E até então,
comecei lá e estou lá, e não sei se vou permanecer por lá, né? Permanecer onde Deus, então, assim queira. Me conte aí, nessa sua trajetória, né, de 22 anos para cá, qual um dos momentos assim que você acha que foi assim mais significativo, que interessante na sua caminhada com Deus? Você tem uma experiência assim para dividir conosco que você atribui à obra divina sobrenatural? Sim, com certeza. São muitas, pastor, mas eu posso destacar apenas uma, né? Que, como havia dito inicialmente, eu fui acometido de uma grave doença, né? Um câncer, e graças a Deus eu logrei êxito no tratamento, também graças à intervenção divina, né? E depois de alguns anos, nesses exames de rotina que a gente precisa fazer, né? Até porque eles dão, se eu não me engano, um prazo de 5 anos, de 5 anos, né? Para assegurar que, de fato, estou no estado remissivo da doença mesmo, né? E aí, a gente fica naquela expectativa angustiante, né? Angustiante. Meu Deus, volta ou não volta? Será que volta? E aí, depois de 5 anos, eu fiz o exame de rotina, e aí constatou na tomografia que tinha uma imagem, no mínimo, suspeita. E aí parecia ser um tumor, e o médico já foi logo, já alardeando mesmo. O médico, eu acho que ele foi um tanto precipitado, e aquela precipitação acabou gerando em mim uma instabilidade na minha fé. Uma angústia, né? Uma angústia, e também gerou uma instabilidade porque eu passei a duvidar. Que Deus estava, de fato, no controle da situação. Mas ao chegar em casa, porque eu estava só também, né, na Aristide Maltese, imagine que contexto, né? E ao chegar em casa, eu fui tranquilizado com a presença da minha esposa e da minha amada mãe, não é? Deus se utilizou da minha mãe, que não comunga da mesma fé, e de minha esposa, né, que comunga da mesma fé. Mas uma mulher que tem, de fato, demonstrado ser, em horas difíceis, né, aquela ponte, aquele elo que nos mantém ligado ao nosso Senhor, né? E eu passei a orar juntamente com ela, de joelhos. Ali eu caí prostrado diante de Deus e pedi: Deus, não permita que eu volte a viver essa experiência. Tipo assim, Senhor, basta. Eu já tive um encontro com teu filho. Sabe, em outras palavras, claro, parafraseando, porque não lembro com precisão cada palavra usada no teor da oração ali. Então, essa foi uma experiência muito rica. Eu me aproximei muito mais de Deus. E ali eu cresci e amadureci como gente, como cristão, acima de tudo, como servo, né? Como alguém que, de fato, precisa depender deste Senhor, que é Cristo Jesus. E aí fiz o exame. Essa imagem era ou não era um câncer? Não, eu voltei, fiz os exames, e aí confirmou que não era um tumor. Na verdade, o médico havia se precipitado, né? E graças a Deus tudo acabou bem, né? E tem experiências assim, ricas, sobrenaturais, vividas no seio familiar, antes do casamento, né? Mas aí a gente pode, numa outra ocasião, tentar resumir essas experiências. Conte aí um momento alegre da sua vida. O momento alegre foi quando eu tive um encontro, né? Quando caiu a ficha, que de fato eu havia tido um encontro pessoal. Sabe, é como você frisou, filho de crente, ele tem mais uma tendência em ser cretino do que o próprio crente, né? Às vezes, filho de crente é cretino, porque já nasce no berço, né? Claro, brincadeiras à parte, né? Mas, assim, a gente tem visto na prática que a fé nominal ela tem sido cada vez mais comum, não só nos Estados Unidos, bem como no Brasil, né? Filho de crente nem sempre é crente, né? Porque ele às vezes é um crente nominal que ocupa a igreja, o crente 3S, não é? Não é? Então, caiu a ficha, eu não sou um crente 3S, eu não sou alguém que professa uma fé nominal, que não tem compromisso com o Evangelho. Então, ali caiu a ficha, olha, a partir de hoje eu sou um novo homem, eu nasci de novo, e se cumpre o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, de fato, passaram e tudo se fez novo. Então, a experiência que mais marcou minha vida, sem sombra de dúvida, e que gerou muita alegria, uma alegria indizível, foi esta. Um momento triste. Momento triste foi a perda do meu pastor. Saudosa memória, pastor Aguinaldo, você sabe do que eu estou falando, né? Uma perda, além de ser uma perda irreparável, né, pastor? Suicídio. Exato. Foi
acho que foi para todo mundo aqui em Serrinha. Na Exatamente. Bahia, Na isso Bahia. repercutiu até fora Nos do Estados Brasil. Unidos, até nos Estados Unidos, exatamente. Eu estava em Salvador, coisa que a gente não esquece, né? Isso. Quando a Torre Gêmeas, o avião bateu na Torre Gêmeas, eu me lembro exatamente do momento que eu estava com o rádio ligado. Eu me lembro o que eu estava fazendo. No caso de Aguinaldo é muito parecido, porque eu estava em Salvador, entrando no banheiro, quando o telefone tocou e me disseram, pastor Aguinaldo cometeu suicídio. Eu demorei para entender, Assimilar o golpe ali, né? assimilar aquilo, né? Verdade. Fiquei assim ainda... assim, Vivia a mesma experiência também. uma situação assim que você, sei lá... Desnorteou a gente, né? É. Desnorteou. Porque a gente tinha uma certa áurea de pastor que pastor nenhum chegaria a esse ponto. Exatamente. Nem a cogitar Nem a a cogitar. possibilidade, exatamente. Exatamente. E aí Aguinaldo... E depois de Aguinaldo, parece que abriu a porta. Isso, abriu a porteira. Que parece que foi uma sequência de pastores cometendo suicídio, que foi uma Isso. situação assim, que nos tirou até o discurso de cristão, né? Isso. E nos fez rever aí as ordens dos pastores, começaram a olhar, tem alguma coisa errada no nosso Exatamente. meio, né? Com certeza. E realmente eu acho que até arrefeceu, graças a Deus, né? Ultimamente Isso. a gente não tem tido Cada notícias assim tão vez mais complicadas. raro, né? É. Graças a E Deus. esse mês de setembro, né, que eles dedicam para Setembro Amarelo, Exatamente. prevenção do suicídio. Eu faço até parte da comissão aqui de Serrinha, de combate ao suicídio. Eu acho que de foi um prevenção. momento muito difícil. Para você, que é membro da igreja, Isso. E ele é meu grande incentivador, né? sim, seu pai na fé, ele que vamos fomentou, dizer, né? meu pai na fé, me Isso. fomentou, entendeu? Geralmente, eu acredito também que ele foi um elo, né? Uma ponte Sim. que Deus Eu se estive utilizou. lá na igreja 15 dias antes para apresentar um projeto de evangelismo, falei com ele, Eu Fui lá no estava no culto. dia, no domingo de manhã. domingo de manhã. Né? Eu me lembro, acho que eu me E lembro. aí nunca imaginaria que 15 dias depois Exatamente. a gente já está vivendo essa Infelizmente, situação. né? Então foi foi algo muito difícil. Muito que nós consternador vivemos. mesmo, exatamente, pastor. Um arrependimento. O arrependimento, pastor, de não ter tido um encontro pessoal com a pessoa de Cristo antes dos 22 anos, né? A oportunidade eu tive, mas fui adiando, fui protelando, até que foi necessário, então, Deus se utilizar. Deus não foi o autor, não foi Deus que foi lá sabe, e colocou uma doença grave em meu corpo, né? Mas ele permitiu, é a vontade permissiva, não foi decretiva, mas foi. Estou sendo até presbiteriano aqui, né? Então, não foi decretiva. Vai começar falando difícil aí, que daqui a pouco o povo não vai botar, não estou entendendo nada. A verdade decretiva é aquela verdade absoluta, né? Deus decidiu e não revoga, né? Isso. Então, foi a permissiva, ele permitiu para que eu tivesse um encontro pessoal com Cristo. Podia ter tido antes, né? Mas Deus, como soberano, com certeza ele sabe por que foi justamente aos 22 anos, justamente quando eu fui acometido de câncer. Né? Justamente. Um sonho que você tem. Pastor, meu sonho, primeiro, é um sonho que eu jamais vou abrir mão, é de um dia ver minha família, inclusive meu irmão, que é sacerdote, se rendendo ao senhorio de Cristo. Né? Não estou dizendo que quem é católico não conheça a Cristo, não tem experiências, não é, com uma pessoa de Cristo, mas eu acredito que, não por ser católico, mas pelo fato de estar diante de uma instituição que professa, acima da Bíblia, a tradição que é humana, né? A tradição humana, a tradição da igreja, que eles denominam de tradição da igreja, né? Eu acredito que eles ainda precisam, de fato, trilhar esse caminho, né? Fazer como aquele cego, né? Que vivia à beira do caminho, né? Como não estou dizendo que o católico é cego com isso, né? Mas, neste caso, colocar a tradição acima das próprias escrituras, da suficiência e da inerrância das escrituras, é um grave erro que precisa ser corrigido, né? Então, acredito, a partir disso, que é necessário que esta família tenha uma experiência real com o Senhor e viva, de fato, conforme o que está escrito, que é a verdade absoluta de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática cristã. Ministerialmente, quais são os seus planos? Pastor, meus planos, na verdade, talvez as pessoas não entendam, porque ainda sou co-pastor há 9 anos, né? Eu costumo dizer que sou pastor orelha seca, né? O pastor auxiliar. Há 9 anos você sempre na condição de co-pastor, auxiliando pastores.
Gente, é porque eu preciso amadurecer. Eu vou completar 10 anos de ministério. E Deus conhece minhas limitações mais do que o pastor Técio, mais do que o pastor Jair, que é o meu pastor atualmente, né? Até mesmo do que o pastor Aguinaldo, na época em que ele foi pastor, meu pastor, né? Então, eu tenho um sonho ministerial de um dia assumir um ministério uma igreja que tenha senso de missão, mas um senso aguçado de missão, né? E comprometido com o Evangelho, e que não barganhe os princípios e os valores éticos e morais do reino de Deus. Aí você me pergunta, mas existe então uma igreja que trilha o caminho contrário? Acredito que sim, mas não cabe a nós então apontar e nem julgar, né, pastor? Então, meu sonho é esse. Exatamente. Suas últimas palavras aí para nossos irmãos que estão nos assistindo. O que é que você poderia deixar aí para nossos irmãos? Amém. Pastor Técio, em breves palavras, eu gostaria de dizer para os nossos telespectadores, né, do programa Vida Abundante, que a vida abundante é possível na pessoa de Jesus, que é a nossa esperança, à luz do que ele mesmo declarou de forma assertiva, né? Em João, não é? Em João 10, verso 10, né? O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e vida abundante. E essa vida abundante, ela é real, mas é real na pessoa de Cristo Jesus, a nossa esperança. Muito bem, então chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui. Obrigado, Neto, né, por você estar agradeço, pastor, pondo aqui o seu tempo para estar aqui abrindo um pouquinho o seu coração, contando dessas experiências. E vamos agora com o nosso momento musical com a nossa irmã Zélia. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz, eu obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir, Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz, Ele faz um caminho de milagres pelo mar. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, porque tu és fiel, tu continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar para o povo de Israel passar.
e trabalha em favor daqueles que te adoram, em espírito e em verdade. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível Ele faz. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer, faz acontecer.